moço, aqui é o Lobo Solitário. É o seguinte, na paz de Deus, a bagunça não pode ter bagunça. Sem bagunça, não pode ter bagunça, porque senão a polícia fica zóio. Não pode ter bagunça. Bom, seguinte, o que tem que fazer do regresso? O regresso é o seguinte: você xingou alguém, feriu sentimentos, peça perdão, que ele deu perdão. No caso seguinte, é para Filipinas, contatei, fiz checks também em Filipinas. Poderes? Tenho poderes. Tenho muitos poderes. Mas eu não uso todos os poderes, só vou usar quando estiver na linha de frente. Se alguma coisa acontecer com a minha família, aí sim que eu vou usar meus superpoderes. Todo mundo, os russos que têm superpoderes, estudaram. Eles estudaram bastante. Para ter superpoderes, tem que ter estudado. Não coisa de Kung Fu, essas coisas aí, ninjas, essas coisas aí. Poderes. Seguinte, eu tava lá, ao mesmo tempo tava ali. Eu tava me observando, assim. Sou bonito. Tava apenas observando a beleza. Não sou feia. Porque se você se enxergar no espelho, você não vai basear em espelho. Senão você vai ficar complexado. Todo mundo que eu vejo no YouTube é bonito. Então você não baseia em espelho. Você não é do tamanho de um espelho. Quando você olha pessoalmente, é porque tem que ter estudo para se desmaterializar e ficar observando assim, tem que ter estudo. De vez em quando eu vejo, eu sou bonito. O pessoal leva-me de cima de Kenny Reeves quando eu era jovem. Mas agora, eu não mudei nada. Agora, aconteceu no YouTube, não pesquisei, daí pesquisei Kenny Reeves. Kenny Reeves, não só pesquiso Kenny Reeves, eu só tenho um rosto assim, assim, assim. Vamos supor, se o cara fala assim, quem é quem? Um dia eu vi um cantor, o Bento, dos Estados Unidos, nem comenta, senão eu vou correr perigo. É Benê, morava no Jardim Miranda, trabalhava na nossa empresa, serralheria, amigo do Ricardo. Ricardo, Ricardo tem que parar com essa coisa de ficar passando tudo por aí, porque ele quer saber onde eu tô. Bom, onde eu tô? Tô na minha casa, ora. E se eu não estivesse na minha casa, onde estaria? Se eu estivesse andando por aí, eu estaria vindo lá embaixo, lá em cima, na esquerda, na direita, nas cruzilhadas. Eu estaria nas cruzilhadas. Todo mundo ó, que tem poder, não é para todo mundo, só para minha família. Os únicos que têm poder que estudar, virando bicho, Enem. Se você tem um filho, coloca seu filho para estudar. Estudar mesmo. Mas estudar mesmo. Aí sabe até que é porta. Eles começam, mas não pode falar de porta para eles, né? Claro que você tem que ensinar o que é certo, o que é errado. Para ter poder, precisa ter Bíblia. Tem que ter amor, compaixão, muito mais além do que isso. Para ter poder, ser Power Ranger existe, eu já vi seu testemunho de Power Ranger. Acho que era eu que estava ali sentado e aqui eu estava em fase de boneco. Eu estava em forma de azul, vermelho, era alto, de um tamanho assim. Estava sentado lá. Outro dia que aconteceu, eu tava, não pode fazer, é uma coisa que não se faz. Eu tava na cozinha, eu tava dando pancadas na minha própria perna. Aí eu tava vindo lá de baixo, ali de baixo, com um carro de polícia. Porque se eu morresse na cozinha, eu ia baixar com um carro de polícia para pegar a bandidagem. Todo mundo é assim. Se você serviu, escola de cadete, fez exames, tem que ter psicologia, né? Agora, essas polícias que ficam parando aqui, papo, pode. Hoje eu vi uns bandidos, mas assim, os polícias não adivinham, né? Adivinha pra saber. Então não pode ficar parando as pessoas por aí, tem que investigar.
Por isso que existem os investigadores. Os investigadores têm que investigar favela. O que é favela? Craqueiros. Tem que saber se eles deixaram cobaias, ou seja, falso bandido, aí deixa um olheiro com se deixa no onde os caras deixavam. Só sei que eu vi uma espécie de aqueles caras lá da favela era bandido. Tinha um bandidinho, filho da menina lá, era bandido. Seu filho lá da Hair Hall, Viago, era bandido. Aí depois foi num pleno domingo. Eu tava escutando o Yad falar assim, ó. Ah, matei todo mundo na casa pessoal. O que você quer? Matei sua mãe também. Eu falei assim, eu comecei a ficar louco. Mas depois eu ia usar os poderes. Depois imagina o que eu ia fazer com o cara. Eu ia fazer tão pedacinho. Porque eu ia vir com frotas de polícia, de helicópteros, muitas outras coisas. Se fosse verdade, né? Então tá tudo a paz, ó. Tá tudo a paz. Agora, se você tá pedindo socorro, você faça pacto. Faça pacto. Dá dinheiro pros caras. Eu não tenho perigo, eu não tô passando por perigo nenhum, não. Não tô pedindo socorro, nem nada. Mas já deixo o assunto seguinte, ó. Se um dia você precisar de socorro, não peça muito socorro. As paredes têm ouvidos. Eu não tô falando de vizinho, não. Tô falando de outras coisas. Você tem que saber que tá tudo nos conformes, tá tudo bem com todo mundo, mas é gatos bem pingados por aí, no Ribeirãozinho, um Dix, os Dix, Dix, eles vêm do Dix. Tem muitos que vêm do Dix, é meio feio de ter Dix, os Dix, uns Carlotes, você tem que ficar esperto. E não tem perigo nenhum por aí, não. O perigo é você viver o resto da vida baseado em ficção. Você tem que viver, tomar seu café, seu leite, seu pão, comprar, fazer compras, porque tá tudo paz e amor. Ó, se você vê irregularidade, bandido por aí, uns movimentos por aí meio de suspeito, por aí, uns barulhos suspeitos por aí de furadeira, toda hora, a gente fazendo buraco. Um dia eu tinha uns ali, eu não sei, uns barulhos estavam vindo dali, eu falei assim, não sei o que era. Aí depois eu fiquei com medo. Medo que alguém faça um porão aqui, eu caísse ladeira abaixo, não sei. Aí você acredita que eu tava dormindo, eu tava com o ouvido na cama, escutando barulho de porta lá embaixo. Ó, se fizeram labirinto, essas coisas, não sei. Desde que eu não caia lá embaixo, tá tudo bem, né? Porque se eu cair lá embaixo, eu venho aqui na rua, imagina o que eu faria. Como eu não gosto de sentir dor, porque eu tenho poder de mestrado. E não fiz mestrado. É porque eu fui descobrindo segredinhos. Abraço, viva sua vida, paz, amor, abençoado domingo para todo mundo. E equilíbrio nas perspectivas, nas palavras. E para as polícias parem de ficar plantando terror por aí, que, né, que eles não estudaram muito. Tem que. Por que muitos filhos estudaram? Eles que têm que ficar por aí vendo qual, quem, etc. Pois quem foi, quem é o derrotado, quem tá querendo fazer maldade, quem não quer fazer maldade. Abraço, lobo solitário, jornalismo. Tchau.